Que o Tone X é uma revolução no mercado da guitarra, isso é indiscutível. Mas se tanto o Tone X quanto o Tone X1 são iguais, qual deles então é o melhor pra gente comprar? Vem cá que hoje eu vou explicar tudo sobre isso. E aí, tudo bem? Eric Paulucci aqui, seja bem-vindo ao canal. Um vídeo muito especial hoje falando do Tone X, que é esse equipamento que ganhou o mundo. Mas olha, antes de eu falar sobre isso, o seu apoio aqui ele é fundamental. Afinal de contas, todos os dias eu tô aqui trazendo novos conteúdos, aulas, dicas, muita coisa boa para você que assim como eu é doido por guitarra e tecnologia. E o seu apoio ajuda tudo isso a valer a pena. Então não esquece, se inscreve, ativa o sininho, deixa o seu like e comenta o que é que você achou desse vídeo e o que mais você quer ver aqui. Olha, eu tô para dizer que se esse não é o vídeo mais pedido do ano pra mim, ele com certeza tá no top 5. Aliás, muito obrigado a você inscrito aqui no canal, que sempre manda mensagem no Instagram e nas outras mídias sociais para pedir conteúdos que você gostaria de ver por aqui. Isso é muito importante, eu fico muito feliz em poder sempre compartilhar informação. E eu já quero começar esse vídeo agradecendo aos meus grandes amigos da EK Multimídia e da X5 Music que me mandaram esse Tone X1 na semana passada, para que eu pudesse trazer esses conteúdos para vocês aqui. Como vocês já sabem, eu já tinha o Tone X padrão, já venho usando ele há um bom tempo, e agora recebi o Tone X1 para trazer esses conteúdos também para vocês. Aliás, a X5 Music é dealer oficial da EK Multimídia. Você encontra tanto o Tone X quanto o Tone X1 disponíveis à pronta entrega e tem um cupom super legal para quem está vindo através da minha página. Então não deixa de informar que você está vindo através daqui. Os pedais estão prontos, estão dispostos aqui e a gente vai começar a falar deles. Afinal de contas, quem é melhor, o Tonequinho ou o Tonecão? Bom, apelidos carinhosos à parte, são dois equipamentos que são espetaculares. Mas antes de eu falar sobre a unidade de hardware, eu preciso te falar primeiro sobre o que é o Tone X e o quão genial é essa sacada da EK Multimídia. O Tone X é um ecossistema de timbres. Guarda bem isso. Ele é um software que você pode baixar, a versão gratuita, que já tem muita coisa legal, e você tem a versão Max. De uma forma objetiva, essa biblioteca chamada Tone X une capturas, uma biblioteca gigantesca de capturas com milhares de amplificadores, feitos pela própria EK Multimídia e por grandes profissionais mundiais que, com seus acervos gigantescos e maravilhosos de amplificadores, muitos deles raridades, através do sistema de captura, trouxeram para a biblioteca do Tone X o timbre exato desses amplificadores. Uma coisa muito legal que você entenda. O que um equipamento de captura faz é fazer uma foto da regulagem daquele amplificador escolhido, com aquele gabinete, com aquele falante, com aquele microfone naquela sala, materializando e portabilizando o timbre dos sonhos dentro de um arquivo, exatamente como a foto da nossa regulagem do nosso amplificador. Eu gosto de trazer uma visão bem interessante sobre isso, imaginando o seguinte: seja você um músico por profissão ou um músico por paixão, muitas vezes o valor que você investiu no seu equipamento dos sonhos, um amplificador de boutique, uma caixa 4 de 12 com 4 falantes Celestion, Eminence, enfim, quais você gostar mais, microfones específicos, enfim, todo aquele timbre que você sempre conseguiu no seu estúdio, dentro do seu universo. Nem sempre é interessante você desmontar tudo aquilo, levar tudo aquilo, transportar. Amplificadores e válvulas não são produtos que você pode levar de qualquer forma, eles demandam um cuidado importante. Então esse tipo de equipamento como o Tone X viabiliza, portabiliza que você possa levar o seu timbre dos sonhos numa caixa pequena. Se a gente parar para pensar um pouco no tamanho do Tone X Mini, menor ainda. Mas o que eu quero que você entenda é que a genialidade desse produto chamado Tone X não começa no pedal, começa no ecossistema. Por quê? Se você vai gravar, seja você um usuário de Logic, Pro Tools, Reaper, qual seja a sua DAW, você não necessariamente depende do próprio pedal para poder gravar. Você pode usar tudo no seu próprio computador. O ecossistema do Tone X te permite acessar uma biblioteca com milhares de amplificadores, com essas capturas feitas em alta qualidade do seu próprio computador. Então você pode utilizar com a mesma qualidade do pedal o ecossistema presente na sua máquina, no seu notebook, no seu computador, enfim, dentro do seu sistema de gravação. O que o pedal faz é tornar possível
levar para situações ao vivo de show esse ecossistema que antes ficava somente no seu computador. É por isso que eu começo o nosso vídeo resolvendo talvez a maior dúvida sobre esses dois caras aqui. Eles têm o mesmo som? E a resposta é sim, eles têm exatamente o mesmo som, porque eles compartilham exatamente o mesmo formato de arquivo, eles compartilham exatamente o mesmo capture. Portanto, se você está com medo de comprar a versão menor por achar que não vai ter a mesma qualidade da maior, joga fora esse medo agora. Isso não existe, eles têm a mesma sonoridade, a mesma qualidade. Aí talvez você se pergunte, mas Eric, qual eu compro então? Agora a gente vai começar a elencar os perfis de utilização de cada um, porque variando na sua proposta, cada um deles pode te atender mais. Antes que eu fale disso, tudo que a gente fala sobre ser melhor ou pior, a gente tem que se perguntar na sequência, para quê ou para quem? A peça principal do seu timbre de guitarra, sabe qual é? É você. E o seu gosto pessoal vem de você. Portanto, o intuito desse vídeo hoje é que você decida qual é o melhor equipamento, qual é o melhor Tonex para o seu som de guitarra, para a sua identidade musical, para a sua diagramação. Vou te mostrar aqui as funcionalidades, falar um pouco sobre cada uma delas e vou te dar as ferramentas para que você chegue à melhor conclusão, levando em conta a sua identidade. Agora, unindo os hardwares com o sistema de software. Como eu disse para vocês no começo, existem licenças do Tonex. A gratuita, a SE e a Max. Uma coisa muito legal que você entenda é que cada um desses produtos está ligado a cada uma dessas licenças. Quando você compra um equipamento como o Tonex, ele vem com a licença Tonex Max. Quando você compra o Tonex One, ele vem com a licença Tonex SE. Para você ter a gratuita, você não necessariamente precisa comprar o pedal, você pode baixá-la. É possível que você faça também upgrades na sua versão. Uma coisa muito legal, se você tem o Tonex e você depois adquirir um Tonex One, a sua licença que já é Max vai continuar sendo Max para o pedal menor também. Por quê? Porque você tem um usuário cadastrado dentro da IK Multimídia e esse usuário vai ter exatamente igual a um celular Android ou um celular Apple, por exemplo, que você tem os seus aplicativos, os seus produtos comprados dentro da loja do seu celular. É a mesma coisa com a IK Multimídia relacionado aos produtos que estão dentro dela. Todos os produtos relativos ao Tonex continuarão dentro do seu usuário. Por isso que é muito importante que você faça o cadastro do seu produto também, para que você possa manter esse acesso. Porém, uma coisa muito legal de você entender, tenho a licença Tonex Max, porque eu tenho o Tonex grande. Automaticamente o software de edição é o mesmo para os dois. Então uma vez que você conecta, você já tem acesso à biblioteca, no caso da Max, que possui uma gama maior de amplificadores do que a versão SE, automaticamente você consegue no seu software de edição simplesmente arrastar o arquivo para dentro do seu Tonex One também. E é muito legal porque existem produtos vendidos separadamente pela IK e que também são compatíveis com qualquer uma das duas versões, como no caso do Amp Volt, feito com a coleção de todos os amplificadores, e olha que é muito amplificador, do nosso grande mestre Joe Satriani, e que você pode comprar para também inserir na sua biblioteca. Ou seja, esse é um universo que não tem fim. Mas o que é legal de colocar aqui é que muitas vezes, para sua utilização, a versão SE já funciona e você quer compactar o seu set. Nesse caso, interessante o Tonex One. Uma coisa muito legal e que eu quero colocar sobre a configuração deles aqui. Os dois pedais têm um tamanho compacto, seja o tonecão ou o tonequinho. O que vai acontecer é a diagramação prática deles. Aqui no nosso querido tonequinho, eu tenho uma diagramação de Amp A e Amp B, onde eu escolhi, por exemplo, o Clean do Fender Deluxe e o Drive do Bogner Ecstasy. Aqui no meu tonexão, no meu tonecão, eu tenho o Clean do Fender, o canal azul do Bogner Ecstasy e o canal vermelho do Bogner Ecstasy. Eu tenho 3 cenas. Uma coisa que é legal é que eu posso desligar e deixar o pedal bypass a qualquer momento. Aqui, de uma forma geral, você trabalha da seguinte forma: A e B. Se você clicar e segurar, você tem um afinador. E você tem uma opção secundária aqui. Falando primeiro do Tonex One, ele tem 2 modos, que é o modo Stomp ou o modo A e B. O que é muito legal que você entenda, dentro do Tonex você pode fazer capturas de canais de amplificador, amplificador com a caixa, sem a caixa, somente o IR da caixa, pedais separados, pedais mais um amplificador. Então, o modo Stomp geralmente tem uma utilização mais padrão para quem clonou pedais. Um exemplo, você baixou na biblioteca do TonyNet um capture do Clone, que é um dos pedais de overdrive mais caros do mundo. Com certeza lá você vai encontrar captures desses produtos caríssimos.
existem usuários do mundo todo que compartilham esses amplificadores, pedais, combinações diferentes. Então uma coisa muito legal é que você pode fazer o quê? Você pode utilizar o seu Tone X1 como um pedal mesmo. Você pode clonar dentro dele, ele tem a regulagem de grave, médio e agudo, você pode clonar esse pedal dentro da sua regulagem e você vai ter um cenário onde o Tone X1 desliga ou liga. O que é legal que você entenda e que ele tem uma fácil diagramação é a seguinte: tudo que você programa nele já fica salvo automaticamente. Portanto, se eu mexer no volume aqui, ele vai ficar salvo automaticamente. Aqui, quando eu clico, eu tenho o Tone X piscando. E aí eu vou mexer na configuração Alt, que é o quê? Que quer dizer que eu estou mexendo nessas configurações de baixo. Gate, Comp, Reverb, ganho. Como ele normal, eu tenho grave, médio, agudo e aqui o volume do canal. Ao contrário do Tone X, por exemplo, da versão grande, você tem essas configurações todas aqui de grave, médio, agudo. Quando você clica aqui e segura, você tem o alternativo, que é reverb, compressor, noise gate, presença e o depth. Então, a primeira diferença entre eles é a seguinte: por mais que o arquivo seja o mesmo, dentro de cada unidade você tem controles com algumas diferenças de detalhismo. Ah, Eric, isso quer dizer que o Tonequinho é pior do que o Tonecão? Não, em hipótese alguma. O arquivo é o mesmo. E uma vez que você já regulou e baixou o arquivo do seu ToneNet, a sua regulagem é o padrão que você já desceu para os dois produtos. Então não é esse o intuito de comparação aqui. Muitas pessoas gostam de ter detalhes sobre cada elemento da configuração que você mexe. Aqui no Tone Xão, por exemplo, esse volume não é o volume do preset, mas sim um volume geral, um master geral. O volume do preset, por exemplo, está aqui, ó. Quando eu clico, ele vai me aparecer o modelo, o volume do modelo. Aí eu clico de novo, aí sim eu tenho um controle separado para o volume do modelo que eu estou usando. Isso é legal, vou fazer um back aqui. Isso é legal por quê? Porque eu posso criar uma relação de mixagem entre meus timbres clean, crunch ou drive. No Tonequinho, a proposta é a objetividade. E eu falo por mim mesmo, porque eu direciono os meus timbres em clean, crunch e drive. Porém, existe um elemento muito legal que chama-se dinâmica. O seu knob de volume da guitarra pode ser o seu aliado para criar diferentes estágios de ganho. Então existem situações que eu vou trabalhar em que eu quero levar um set muito pequeno, compacto, que caiba inclusive dentro do bag da guitarra. Nesses casos, o Tonequinho para mim é a ferramenta principal. Por quê? Eu vou usar o clean do Fender, o drive do Bogner Ecstasy e vou ser feliz com essa configuração. Por quê? Se eu quiser menos ganho, na hora que eu estou usando o drive do Bogner Ecstasy, eu corto no volume da guitarra. Simples assim. E aí eu vou dosando e trabalhando com a dinâmica, com o ataque da paletada, se eu estou usando paletada híbrida ou não. Enfim, eu vou criando elementos em que eu sou o responsável por condicionar os meus timbres. E é muito legal quando você enxerga com essa lente, porque você passa a explorar infinitamente mais seu equipamento. O mesmo capture pode te oferecer diferentes voicings, variando a sua abordagem na sua própria forma de tocar. Uma coisa muito legal é a seguinte: os dois produtos, para quem está migrando de amplificador e pedais, está vindo para esse universo de simulações, eles com certeza trazem algo que para mim é fundamental, que é a facilidade de diagramação. É muito fácil mexer com grave, médio, agudo ou com presença, depth e outros elementos. O que é legal aqui é que dentro da própria tela do Tone X grande, por exemplo, ele vai ser uma ferramenta interessante para quem é muito detalhista. Um exemplo, aqui no compressor você tem uma regulagem específica da compressão. Dentro do software, qualquer um deles vai te apresentar tudo. Mas ao vivo, aqui existem algumas formas mais objetivas e mais diretas ao ponto do que aqui, que você pode abrir mais detalhes. Portanto, se você é um cara extremamente ligado em cada parâmetro de cada efeito, o Tone X maior vai te possibilitar olhar na tela, uma tela maior, e ter acesso a essa parametrização no pedal. No Tone X1 você tem acesso a padrões objetivos da sua regulagem, como por exemplo a compressão do seu compressor. Agora, se você quiser mexer especificamente em ataque, em release, elementos do seu compressor separados, aí um produto mais interessante para você, se você é extremamente detalhista com cada parametrização, sem dúvida seria o Tone X maior. Mas uma coisa que é legal e que você deve levar em conta: no software você tem acesso aos mesmos recursos tanto no Tonequinho quanto no Tonecão. Então, uma vez que você acertou o seu som,
deixou como você quer, é só arrastar na tela do seu computador para dentro do Tonex One ou do Tonex Maior. Outro ponto importante, o Tonex Maior é MIDI, portanto você pode controlá-lo com uma outra pedaleira. O Tonex Menor não é MIDI, você necessariamente precisa pisar nos canais dele. Só que olha que legal, se você usa pouca coisa, se o seu timbre não tem milhões de efeitos, milhões de amplificadores, você trabalha de uma forma objetiva, o Tonex One é uma ferramenta excepcional, incluindo que agora para novembro tem uma atualização nova que você vai ter efeitos como delay, como chorus. Você tem praticamente um all-in-one, tudo numa unidade só, o que torna essas ferramentas ainda mais portáteis e interessantes. Uma coisa legal que muita gente me pergunta, Eric, compensa mais ter vários Tonex pequenos do que um Tonex maior? E essa é uma pergunta extremamente subjetiva, depende da sua necessidade. Se você está com um tamanho muito curto no board e você usa poucas configurações, pode ser uma ótima opção pelo tamanho do Tonex One. Mas o valor que você investe no Tonex One, vezes 2 ou 3, variando a necessidade de quantas unidades você precisaria, talvez te faça ir para um caminho de adquirir o Tonex maior. O que é legal do MIDI é que você pode acessar a qualquer momento qualquer um dos amplificadores presentes na biblioteca. Ou seja, cada banco, aqui eu estou no banco 0 por exemplo, vai trazer 3 presets diferentes. Então 0A, B, C. Se eu migrar para o banco 1, por exemplo, 1A, 1B, 1C. E assim por diante. Via MIDI, simplesmente você vai sair do MIDI out da sua pedaleira no MIDI in do Tonex e vai fazer o mapeamento na pedaleira dentro do seu Program Change. Só isso. Portanto, com uma pisada só, ele vai obedecer ao que você configurar na pedaleira. Falando do Tonex maior, você pode criar também diferentes diagramações para volume de base solo. Aqui você teria duas, um A e um B, por exemplo. Aqui no Tonex maior, você pode criar inúmeras possibilidades. Detalhe importante, se eu clicar em A e B juntos, eu tenho Bank Down, B e C juntos, eu tenho Bank Up. Olha só que legal, vou voltar para os meus presets iniciais. Ligado ao amplificador ou desligado. Talvez você se pergunte, mas e o Tonex One, eu só posso carregar 2 arquivos? Não, você pode carregar até 20 captures, olha que legal. Como é que você acessa isso no sistema? Ao vivo, você sempre vai trabalhar com A e B, porém segurando e clicando durante mais de 6 segundos no botão alternativo, você vai notar que ele vai mudar a cor para azul. E nesse caso, você tem 3 modos. Esse é um modo que ele chama de browser. Você tem canal A, canal B, e aqui você tem o modo Stomp. Você pode transitar aqui por cada um deles, mas ele sempre vai trabalhar com A e B. Quando você mexe dentro do seu Tonex One, no próprio botão, ele vai acessar a biblioteca dos 20 amplificadores que você tem, salvos dentro dele. Você pode fazer isso tanto para o A, para o B ou para o Stomp. Para voltar é simplesmente clicar. E isso é legal porque você pode criar diferentes situações. Por mais que você trabalhe com 2 bancos, você pode fazer 20 diferentes captures dentro dele. E aí para cada situação de cada show ou gravação, você tem os seus 20 preferidos. O que é muito legal para você que gosta de ser detalhista é que na versão maior você tem uma tela onde você consegue ir item por item de cada um dos parâmetros, efeitos, enfim. Tem muita coisa legal para ser mexida dentro de cada um deles. Portanto, qual dos 2 Tonex é o melhor? Aquele que você gostar mais. Quer levar o seu amplificador dos sonhos no bolso? Compra um Tonex One. Você é uma pessoa detalhista, quer controlar via MIDI, misturar vários efeitos, usar com a sua pedaleira preferida? Compra o Tonexão. Uma coisa que eu quero te falar aqui e que com certeza é muito importante de ser trazido aqui. O Tonex democratizou o acesso aos melhores timbres de guitarra do mundo. Portanto, ele é uma opção muito interessante também para você que tem pedaleiras mais antigas. Exemplo, a Boss GT6, GT8, GT10, até mesmo a GT100, que saiu de linha recentemente. Entre outras marcas, Line 6, Vox, qual você tiver. Existem muitas pedaleiras que a gente está acostumado com os efeitos, com a diagramação, mas que não carregam essa tecnologia de capture. Você inserir um Tonex no loop de efeito dessa pedaleira é colocar ela novamente no mercado atual, aonde você vai desligar os amplificadores nativos dela para usar os amplificadores do Tonex. Eu, por exemplo, adoro usar o Tonex junto com a minha GT8, porque eu
controlo ele via mídia e aproveito todos os recursos dela. Com o Tonex One, por exemplo, eu gosto de trabalhar com um set bem compacto e simples de pedais, que eu uso principalmente para gravação ou shows que eu quero portabilizar e vou fazer tipos de música que não demandam milhões de efeitos, diferentes afinações ou programações. Portanto, em ambos a objetividade é um ponto forte a ser colocado, mas a portabilidade, o tamanho deles, as questões de controle, que são elementos pessoais, com certeza serão o seu filtro de escolha. Reforço novamente o convite para que você conheça o trabalho da IK Multimídia junto com os meus grandes amigos da X5, que inclusive tem um cupom muito legal para você, cliente IK Multimídia, que está buscando o seu Tonex. Com certeza vale a pena você acessar a página, mencionar que você assistiu aqui no meu canal, seja no Instagram, seja no YouTube, e que você tem interesse para você ter acesso a esse cupom de desconto super especial. Um agradecimento à IK Multimídia, ao Juan, responsável pela IK Multimídia aqui no Brasil. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por toda a parceria. Estou muito feliz em poder trazer esse conteúdo. Eu já tenho recebido muitas mensagens sobre isso e hoje foi muito legal poder colocar para vocês os meus pontos de vista também e, enfim, trazer novos elementos para que vocês possam conhecer formas de se utilizar cada um dos pedais e qual deles se adequa melhor a vocês. Agora me conta, qual dos dois você gostou mais? Qual você compraria? Qual é o seu Tonex favorito? Você já tem um Tonex, tem um Tonex One? Aliás, tem um Tonecão, tem um Tonequinho? Me conta aqui nos comentários, sua participação é muito especial. Se você gostou de tudo que eu trouxe aqui hoje, você gosta de guitarra e tecnologia, quero te fazer um convite especial. Eu sou criador de uma metodologia chamada Caminho do Timbre, que já ajudou milhares de alunos a tirarem dos seus equipamentos, não importa quais eles sejam, o melhor som que eles podem oferecer. Você é a principal peça do seu timbre e quando você se desenvolve de dentro para fora, não tem equipamento que você não explora. E equipamentos como o Tonex One ou Tonex se tornam ferramentas incríveis de timbre na sua mão. Eu te vejo lá no Caminho do Timbre e aqui no próximo vídeo. Um grande abraço, se cuida aí.